Olá, estrelinhas! E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema um pouco difícil. Mais especificamente, o Daniel Mastral, ele fez o oposto de viver. Pra você que não sabe, o Daniel Mastral, ele era um teólogo, se autodenominava como ex-satanista. Ele supostamente participou de uma seita que aparentemente, pelo que ele conta, finalizava pessoas. E o Daniel já tinha um histórico de depressão na família dele. Primeiro com o filho dele e depois com ele agora. Eu acompanhei a busca do Vicky pelo Mastral mais ou menos umas 11 da manhã. Porque eu vi que ele fez pelo menos umas 2 lives buscando contato com o Mastral. Ele estava entrando em contato com a mulher dele e com ele, mas só que nem o Mastral respondia, nem a mulher ainda responde até o momento que eu fiz esse vídeo. Aparentemente o Mastral não responde os contatos, como eu já falei. E ao mesmo tempo que o Vic fez essas lives, as pessoas das lives começaram a falar que o Mastral, ele tinha morrido. No fim, ele realmente tinha falecido. E eu acho que ninguém esperava por uma notícia dessa, por mais que nós do meio esotérico discordássemos bastante do Mastral e das coisas que ele propagava, mas realmente ninguém esperava por isso e que ele tirasse a própria vida. E isso é uma coisa que realmente a gente vê, mas a gente nunca espera que aconteça com alguém que a gente conhece. A gente, tipo, eu vi algumas pessoas falando que, mas ele não deu indícios, ele tava super bem. Mas se eu não me engano, o Chester não é o peru, gente. Mas o Chester Bennington, ele tava também super bem no dia que ele fez o oposto de viver, sabe? Ele tava sorrindo, ele tava aparentemente super bem. E a gente não pode julgar e dizer assim, não foi ele que fez isso. Não foi ele que se auto-aniquilou. Porque as pessoas que fazem isso, frequentemente elas estão aparentemente muito bem. Por exemplo, o Mastral, ele conta que o filho dele, ele tava não, a palavra não é despedindo, sabe? Mas aparentemente ele tava entrando numa espiral pra cima, entendeu? Ele tava se livrando dos remédios, tava melhorando, aparentemente. E ele fez o oposto de viver. Então, por mais que a gente não tenha aquela coisa de, ele fez, não foi ele. Entrar nessas teorias da conspiração, né? Eu sei que tem um monte de teorias ao redor dele atualmente. Ele fez, ele não fez, finalizaram ele e só a polícia pode responder isso, gente. A gente não pode ficar dizendo, por conta de outras pessoas, né? Por conta que fulano de tal acha que não foi ele não poderia ter feito isso. E o próprio Mastral já citou isso, né? Que ele já tinha tentado e que não deu certo. E o filho dele também já tinha esse histórico. E só cabe a gente falar meus sentimentos aos familiares, aos amigos dele, porque deve estar passando um turbilhão na cabeça dessas pessoas. E a gente só pode dizer isso, né? Mas o que eu posso falar das pessoas que tentam fazer o oposto de viver? Eu acredito que só a pessoa sabe realmente o que ela tá passando. Só ela sabe o quanto é difícil tentar todos os dias viver e ao mesmo tempo não querer essa vida. Recentemente eu tive um caso de uma pessoa que eu fiz a revolução solar dela. E eu falei pra pessoa que fez a revolução comigo, no caso, a pessoa ia mandar os áudios pra ela, que ela ia realmente tentar, mas não ia dar certo, fazer o oposto de viver, né? E realmente aconteceu, ocorreu.
E é uma situação muito difícil, porque só a pessoa sabe, como eu já falei, só a pessoa sabe o quanto esse turbilhão mata. E é aquela coisa, a gente pode, digamos assim, prever nas revoluções solares. Eu mesma vejo algumas pessoas que, tipo, na minha própria revolução já aconteceu isso. Nessa moça que eu já fiz a revolução, eu já deixei em alerta que ela poderia fazer isso e ela fez, mas ela não conseguiu se finalizar. E a gente só pode ficar alerta com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Ah, mas a pessoa não tem cara, a pessoa não tem jeito que vai fazer isso. Mas a gente tem que ficar alerta. Se você já sabe que a pessoa tem um histórico pra fazer isso, já tem um histórico de depressão, já tem um histórico de depressão na família, é muito importante que as pessoas fiquem alertas. Eu mesma como eu já falei, eu já tive um mano que apareceu lá claramente, você vai tentar, mas não vai conseguir. Aí eu pensei, se eu vou tentar e eu não vou conseguir, eu não vou nem tentar. Porque não vai valer a pena, só vai ser um problema pra mim, entendeu? Mas tem gente que não pensa nisso. A gente dá um alerta. Se aparece na revolução solar da pessoa, a gente tem que ficar alerta, os familiares principalmente, né, da pessoa. Pra ver se não vai acontecer, porque normalmente acontece. É difícil algo na revolução da solar da pessoa não acontecer. Mas é aquela coisa, como eu falei. Fiquemos alertas. Se você já sabe que a pessoa tem histórico de depressão e já tem uma pessoa que se finalizou na família dela, é uma coisa a se pensar. Mas o que a espiritualidade pensa disso? Eu acredito que a espiritualidade, ou Deus, ou seja lá no que você acredita, veem tudo e sabem de tudo, e isso fica ainda mais claro todos os dias. Porque, pensa comigo, Deus, ele sabe dos seus problemas, ele sabe o que você tá passando. E eu acho que Deus não puniria uma pessoa doente, entendeu? Por mais que tenha muitas religiões de punição. Muitas. E a mais famosa delas é o cristianismo, né? Mas Deus vai punir essa pessoa, você poderia pensar, né? Lorena, Deus vai punir essa pessoa já não está se punindo. E é exatamente isso que eu penso, né? Porque Deus puniria alguém que já está sofrendo mentalmente. O pior sentimento que uma pessoa pode passar é a mente dela própria se torturar. E não é Deus e não é demônio nenhum que vai fazer isso. Mas o demônio vai punir essa pessoa, vai arrastá-la para o inferno, Lorena. Mas por que o demônio iria punir alguém se Deus não vai punir? Pensa comigo. E por que o demônio puniria alguém por fazer exatamente, supostamente, né? Algo que ele quer? Você percebe isso e aí você pensa, o inferno não faz sentido, gente. Mas você é a favor que as pessoas se autofinalizem, Lorena? Ah, meu Deus. Não, óbvio que não, né? Acredito que ninguém apoia isso. Ninguém que tenha sã consciência vai apoiar um ato desse. Por mais maluca que a pessoa seja, a gente nunca quer acreditar que isso vai acontecer. E ninguém apoia isso porque, para a maioria das pessoas, isso é um sinal de fraqueza. Por mais que eu não veja assim, né? A pessoa que tá lutando contra a depressão, ela tá cansada de ser forte, ela tá exausta. E ninguém quer perder ninguém pra morte. Ninguém quer apoiar uma situação dessa. Ninguém quer perder seu ente querido. Só confirmando, eu não condeno a pessoa, porque só Deus e Ele mesmo sabe o motivo que a pessoa tá passando pra fazer isso. Por mais que a gente tenha indícios, como eu já citei nas revoluções solares, isso deixa bem claro que Deus está em todos os lugares e Ele vê tudo, né? Eu acredito que só ela sabe o que ela tá passando
E só ela sabe o que levou ela a fazer isso. No caso do Mastral, a gente não sabe ainda. Só sabe que supostamente foi isso. Você acredita que a pessoa pode ser resgatada num pós-vida? Eu acredito sim, gente. Por mais que eu não trabalhe com isso, obviamente, né? Meu trabalho é muito mais com crianças e adolescentes e idosos. Mas eu acredito que sim, pode haver um resgate. Algumas pessoas vão ser resgatadas mais rápido e outras mais lentamente. Tranquilo. Mas há sempre uma chance para um resgate. E é isso que eu quero dizer. Meus sentimentos à família do Mastral, meus sentimentos a todas as pessoas que se sentiram conectadas com ele, com a fé dele, ou com o que ele acredita, né? Que Deus o tenha num bom lugar e que ele realmente possa encontrar a paz. E eu vi que ele fez uma live de mais ou menos 1 hora falando sobre o Mastral. Eu não sei se eu vou resumir essa live, porque eu ainda tô assistindo, né? Mas se vocês quiserem um resumo, eu ainda tô assistindo. Eu pensei até em não fazer um vídeo sobre isso, mas me pediram pra fazer. E aquela coisa, meus pêsames, meus sentimentos, ninguém espera isso, ninguém apoia isso, por mais loucas que algumas pessoas possam parecer. Mas meus sentimentos, meus pêsames, e é isso.